São mais de 500 anos de resistência e de luta, mas há lutadores e fatos que a história nos oculta. Vamos lembrar de um deles e no seu legado inspirar. As lutas daqui em diante, Pajeú nos protegerá. Afinal de contas, o que significa Pajeú? Em 1896, no sertão da Bahia, aconteceu uma importante revolta popular chamada Revolta de Canudos. Canudos foi uma cidade, um arraial, que tinha aproximadamente 25 mil habitantes. Era a segunda maior cidade da Bahia. Essa cidade era formada por trabalhadores, mulheres, negros e negras escravizados, pelo povo que tentava construir uma alternativa àquele cenário de exploração e opressão praticada pela velha república. Logo, Canudos se tornou uma pedra no sapato do governo brasileiro, que tentou cobrar impostos de Canudos, e Canudos se negou a pagar impostos. Logo, o governo brasileiro decidiu atacar militarmente e destruir toda aquela cidade. Canudos resistiu a vários ataques. Foi quase um ano de conflitos. E é aí que começa a história dessa liderança popular que dá nome ao nosso coletivo. Pajeú, ele foi a liderança militar da Revolta de Canudos. Quando a gente vai estudar na história a revolta, muito se fala do Antônio Conselheiro, que era um homem branco, descendente de europeu, que era a liderança política e religiosa daquele arraial. Mas pouco ou nunca se fala do Pajeú. Pajeú era um homem negro, ex-escravizado, e que utilizava as características do território do sertão nordestino para construir algum nível de vantagem em relação ao exército brasileiro, que tinha uma superioridade bélica e de recursos. E foi a partir dessa característica do Pajeú que o Arraial de Canudos conseguiu resistir a 3 grandes ataques do governo brasileiro e aplicar algumas derrotas ao exército brasileiro. Infelizmente, essa, como muitas outras histórias do povo do nosso país, não acabaram com um final feliz. O governo brasileiro destruiu Canudos, assassinou o Pajeú, degolaram Antônio Conselheiro e saíram desfilando, com a cabeça dessas lideranças para que servisse de exemplo, para que ninguém resistisse, ousasse lutar contra o governo brasileiro. E lá em 2013, sabendo dessa história toda, nós decidimos homenagear o Pajeú, por algumas razões. A primeira, queremos homenagear alguém que a história invisibiliza, que a história não conta. E a gente se inspira no legado de mais de 500 anos do povo brasileiro. Sempre houve luta e resistência nesse país, e é nesse legado que a gente se inspira para se organizar e lutar. A segunda característica que foi determinante para a gente escolher o Pajeú, nomear o nosso coletivo, é que Pajeú utilizava o território como uma ferramenta de resistência. E para a gente, é no território em que as contradições do capitalismo, desse sistema que nos oprime, que nos explora, se materializa. É na falta do transporte público, é na falta da creche, é na falta da saúde de qualidade, é no território em que as pessoas sentem as contradições do capital. E é por isso que a gente acredita que o trabalho de juventude, que o movimento de juventude, ele não pode estar somente dentro dos muros da universidade, mas também nas lutas do território. Viva Pajeú, ousando lutar, venceremos!